Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live do projeto 100 Lives 2020. Para quem está vendo esse vídeo ao vivo, seja bem-vindo. Para quem está vendo esse vídeo gravado, eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há mais de 20 anos e tenho trabalhado aqui no mercado da odontologia, aqui na região de Campinas, com o crescimento das minhas clínicas. Eu tenho uma rede de clínicas hoje na minha região, mas comecei bem pequenininha lá atrás, com uma cadeira bem simples, um consultório simples e pequeno, num prédio comercial no centro da cidade de Campinas, e hoje cresci e tenho uma rede de clínicas em expansão. E eu divido todo o meu conhecimento e a minha experiência com os dentistas que também querem crescer nessa nossa profissão tão bonita e que hoje tem tanta concorrência, que hoje está mais difícil de crescer do que lá na minha época quando eu comecei, que já não foi fácil. Eu já demorei alguns anos ali para aprender como trabalhar, como atrair mais pacientes para o consultório, como fechar mais tratamentos, ou seja, como ter um bom faturamento dentro do meu consultório, que depois virou uma clínica e assim eu fui expandindo. Então, para quem está vendo esse vídeo gravado, essa é mais uma live do meu projeto 100 Lives que eu estou fazendo aqui. Comecei no finalzinho do ano passado e vamos fazer aí 2020 adentro, E hoje eu vim falar sobre um assunto muito interessante e que eu converso bastante com os dentistas através das redes sociais, que é qual é a especialidade melhor para se fazer. Então o tema é: qual é a especialidade mais rentável? Essa é uma questão bem interessante, porque o dentista que sai da faculdade, e hoje mais do que nunca, ele acaba se especializando numa área, Por que hoje mais do que nunca? Porque há 30, 40 anos atrás, o dentista não precisava ser especialista para ter um bom faturamento, para ter pacientes ali na agenda, para formar a sua clientela e viver bem. Ele não precisava ser especialista. Acontece que de lá para cá, com a concorrência aumentando e também a quantidade de cursos de pós-graduação aumentando, os dentistas cada vez mais foram se especializando. Então saem da faculdade, na maioria das vezes em 2 anos no máximo já vão fazer um curso de especialização. Eu fiz isso lá no meu comecinho. Acabei a Unicamp, era em 1995, dezembro de 95 que eu me formei, e aí eu já fui fazer a minha primeira especialização, que foi odontopediatria, e fiz na Unicamp mesmo. E aí essa escolha, muitas vezes a gente escolhe a especialidade que faz de acordo com o que aprendeu lá na faculdade, não é? Geralmente é assim, de acordo com um professor bom que teve lá na faculdade. Então, quem tem um professor ótimo de endodontia, muitas vezes fica tendencioso, tem uma tendência a escolher a endo para fazer como uma especialidade. Quem tem um bom professor de odontopediatria, por exemplo, pode ter uma tendência a ir para odontopediatria. E eu fui para odontopediatria porque eu gostava muito de crianças e eu tive uma boa formação ali nessa área durante a graduação. Então eu fui para isso, sem pensar na época se tinha muito odontopediatra no mercado, nada disso. Se era uma especialidade que dava uma boa rentabilidade, se eu ia poder viver bem dessa especialidade, eu não pensava em nada disso. Eu não sei como é que foi para vocês, que estão aqui comigo, que são dentistas. Deixa eu ver quem que tá aqui. Oi, Gilmara, bom dia. Doutora Deila, tem alguns dentistas por aqui comigo. Aqui, Nádia. Então eu não sei se foi com vocês assim que aconteceu, se aconteceu dessa forma. Mas geralmente a escolha da especialidade lá no comecinho da profissão é assim, sem muita, vamos dizer assim, sem muito comprometimento com a realidade mesmo do mercado, sem procurar saber o que está acontecendo para escolher, além da escolha da especialidade,
O mais importante até é aprender a trabalhar com essa especialidade para ela dar uma boa rentabilidade, né? Aqui é Gilmara, orto e endo. Então, duas especialidades, né, Gilmara? Pois é, eu fiz depois de alguns anos ortodontia, mas eu vou daí explicar aqui, contar aqui por quê, né? E a Gilmara já tá pensando na próxima. Sim, porque aí a gente começa a trabalhar logo que se forma, faz uma especialidade e aí vê que não é a especialidade em si que vai trazer paciente. E aí a gente começa a conhecer mais o mercado, né? A ter pacientes ali entrando no consultório, fechando tratamentos, vendo as necessidades que eles têm e aí pensando o que mais que eu posso agregar para aquele meu paciente, que outra especialidade eu preciso fazer, né, para resolver o problema daquele meu paciente que está entrando. Então, qual é a especialidade mais rentável, mais lucrativa, Carla? Primeiro, é aquela que você gosta de fazer, né? É importante você gostar. Porque eu penso o seguinte, né? Não sei se vocês aqui vão concordar comigo. Quando a gente investe numa especialidade, o investimento é alto, né? Fazer um curso de especialização é um investimento alto, a gente sabe disso. Quando a gente investe numa especialidade, é preciso, para você ter retorno de todo aquele investimento financeiro e de tempo, é preciso você pensar a médio e longo prazo sobre aquela especialidade. Então não pode ser uma especialidade que você começa a fazer hoje, dali 5 anos, você já não quer mais, já pensa em outra e já abandona aquela. Você primeiro não tem o retorno disso, né, de todo esse investimento, e segundo, você não consegue ser conhecido por aquela especialidade. Você não dá tempo de você ser referência naquilo que você escolheu. Então eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu fiz odontopediatria. Fiz odontopediatria depois de uns 10 anos, uns 8 anos, eu acho, eu fiz ortodontia. Por quê? Eu fiz odontopediatria e aí eu sempre busquei ser referência aqui na minha região na odontopediatria. Eu vi que era uma área que os dentistas não queriam investir muito, que tinha até muito odontopediatra na época, aqui na minha região, mas que não existia uma clínica, não existia um consultório forte com uma marca forte para odontopediatria. Então eu investi nisso, né, na odontopediatria. Crescendo um pouco, eu fui para a ortodontia e era uma especialidade complementar à primeira. Então eu escolhi uma nova especialidade que complementava a minha primeira especialidade, ou seja, eu ia atender o mesmo público. A criança ia crescer, ia precisar ali da ortopedia e da ortodontia. E nisso vem os pais também para a ortodontia. Então eu fui fazendo especializações, eu fiz só 2, né? Mas eu conheço dentistas que têm 3, 4, 5 especializações. É importante pensar em especializações complementares para você atender o mesmo público. Senão você acaba perdendo alguma delas. Porque o dentista ele não consegue fazer tudo. Eu costumo dizer que o dentista generalista, ele não se destaca da concorrência. Ele é que faz tudo, ele não tem nada que ele divulga mais, não tem nada que ele faça mais com uma técnica diferenciada, com mais conhecimento, que ele seja conhecido por aquela especialidade. Não, ele é o ortodontista. Não, ele é o clínico geral, ele faz tudo. Apesar de muitas vezes esses dentistas terem várias especializações e serem excelentes em várias áreas. Então, voltando aqui, qual é a especialidade mais rentável? É aquela, primeiro, que você gosta dela, segundo, que você sabe trabalhar com ela, porque é preciso pensar em produtividade para pensar em rentabilidade. Então tem gente que tem uma falsa ideia de que, vamos colocar aqui, implante
é que é rentável. Ou então harmonização, né? Hoje em dia tem muitos dentistas indo para harmonização. A harmonização é que é mais rentável. Depende de muitos fatores aí, depende de vários fatores. Um deles é como é que você trabalha isso, né? Quer dizer, qual é a sua produtividade dentro dessa área, tá? Porque dependendo de quanto tempo você leva para fazer um certo procedimento ou um tratamento, quanto tempo você leva para fazer um tratamento completo no seu paciente, quantas horas. Isso vai determinar a sua rentabilidade naquela área. Então, a ortodontia, por exemplo, que é o foco das minhas clínicas, é a ortodontia e odontopediatria. A odontopediatria não é rentável? Pode ser muito rentável, dependendo de como você trabalhar. Trabalha com auxiliar? Não. É uma auxiliar treinada que te ajuda ali no atendimento, o atendimento é ágil, não perdendo a qualidade de jeito nenhum. Isso tem tudo a ver com produtividade, que tem tudo a ver com rentabilidade. Então, o que acontece? Primeiro, a gente sai da faculdade, já cai numa especialização. E muitas vezes nem sabe direito se é isso mesmo. Na maioria das vezes, a maioria dos dentistas tem mais de uma especialização. Não sei se quem está aqui comigo, a doutora Tatiane, não sei se já fez a sua segunda especialização ou está pensando já na terceira ou na quarta. Se você estiver aqui comigo e está pensando nisso, que curso, qual vai ser o próximo curso que eu vou fazer? Em primeiro lugar, pense, esse curso vai resolver mais um problema do seu paciente que já entra no consultório? Ou vai atender um outro público? Ou você pensa numa especialização nova justamente porque você atende um público C e D e quer atender um público A, ou seja, vai mudar de público. Isso pode ser um problema, porque quando você muda de público, você tem que mudar toda a sua forma de atendimento. É preciso entender isso, que você vai praticamente começar de novo. Então você vai deixar aquele público que estava atendendo ali e partir para um outro público. Talvez até o ponto do seu consultório tenha que mudar, porque você está mudando de público. Então isso é importantíssimo pensar, essa nova especialidade. Eu acho que essa especialidade, Carla, é mais rentável, é reabilitação oral ou estética, seja qual for. Pensa o que é que problema você resolve com isso? Para quem? Porque é muito mais fácil você já atender, já oferecer mais soluções para quem já entra no seu consultório. Eu acho que vocês concordam comigo a respeito disso. Então é aquele mesmo público está entrando e você tem mais soluções para ele. Por exemplo, quem faz ortodontia já atende um público adulto, você pode trazer mais soluções ou você chamar um colega, enfim, se você for ortodontista e tiver uma agenda cheia, eu não indicaria fazer uma outra especialidade e mudar, e aí atender menos aquela que você atendia antes, ortodontia, por exemplo, passar a fazer harmonização. É preferível você chamar já um dentista que já faça harmonização e ele atenda ali no seu consultório os seus pacientes de ortodontia que quiserem fazer, É o que eu faria. Porque você já é o especialista na ortodontia. Então é aquilo, você já é referência. Quando você já tá há alguns anos nessa área e quer ser um dentista referência, é preciso ser referência numa área. Tem gente que fala assim para mim, Carla, mas eu tenho uma clínica com todas as especialidades, eu não posso ser referência em todas as especialidades? Até pode, mas sempre vai ter uma ou duas que vão se destacar. Então presta atenção, se você está divulgando a sua clínica, presta atenção o que é que você está divulgando mais. O que você divulgar mais é o que a clínica vai ser conhecida por aquela área. Vai ser referência naquela área. E aí lá dentro, você oferece as outras especialidades, não tem problema nenhum. Mas quando o dentista já é conhecido numa certa área
e já tem uma clientela, né? E aí pensa numa outra especialidade. E para colocar em prática essa especialidade, ele vai ter que deixar aquilo que faz muito bem e vai acabar perdendo. É preferível chamar um colega, um outro dentista, que faça essa especialidade complementar. E aí eu diria complementar, né? Porque eu vejo também dentistas querendo crescer, querendo ter atendimentos numa segunda cadeira, por exemplo, numa terceira cadeira no seu consultório, e chamando dentistas de especialidades que não são complementares à dele. E aí, no começo é difícil, né? Tem que entender, é possível ter paciente para todas essas áreas? É possível, mas tem que entender que vai demorar um certo tempo, porque não vai ser o paciente dele que vai ser atendido lá pelo colega de uma especialidade que não é afim, né? Que atende um outro público. Tá? Então, por exemplo, odontopediatria e implante. Estou colocando aqui alguma coisa desse tipo. Então, quem faz odontopediatria dificilmente vai ter paciente para indicar para implante, né? Ou para reabilitação oral, ou para estética. Tá? Para ortodontia, sim. Né? Para harmonização, de repente, a mãe ou o pai, sim também. Então, o que é importante a gente pensar em relação à rentabilidade? O que é mais rentável, Carla? Né? O mais rentável é aquilo que você faz bem, que você faz com produtividade e que você consegue se diferenciar. Porque quando você consegue se diferenciar, se destacar da concorrência, começar a ser visto pelo paciente como uma referência naquela área, você consegue também cobrar mais por aquilo que você está fazendo. Oi, Igor, tudo bom, Igor? Bom ver você por aqui hoje cedinho. Beijo. E aí você consegue se destacar da concorrência e cobrar mais. Então, não tem muito isso de... tem áreas, tem procedimentos que você pode, que valem mais, que você pode cobrar mais. Né? Aqui, a doutora Gilmara, se tornar referência, estamos sendo em harmonização. A Gilmara, por exemplo, tem uma clínica lá no Pará, é minha aluna do método Dentista Referência. Elas têm uma clínica de todas as especialidades lá dentro. Né? Agora, o que divulgam mais? Uma ou duas especialidades. O foco tá ali. Elas entendem, né? A Gilmar e a Débora são duas dentistas lá. Elas entendem o que traz mais rentabilidade para a clínica e divulgam mais isso. E é assim. Né? E é assim que deve ser. Então, o que é mais rentável? Mais rentável é aquilo que você sabe trabalhar melhor. Né? E eu diria que quanto mais você for referência numa área, mais rentável ela pode ser. Aí é preciso entender como trabalhar isso. É preciso entender quanto cobrar pelos seus procedimentos, como trabalhar para ser mais produtivo, porque a produtividade traz uma rentabilidade maior. Né? Aqui com espera para daqui uma semana, né? Todas as agendas lotadas, 8 cadeiras na clínica, então é isso. Agora, o dentista que começa a faz uma especialidade, 2, 3, eu conheço um dentista que tem 5 especializações, ele fez 5 cursos e acabou fechando o consultório. Então, na verdade, não é a especialidade que você escolhe que vai trazer o resultado, que vai definir, que vai determinar se você vai ter sucesso ou não na odontologia. Né? A minha rede de clínicas é referência em odontopediatria aqui na região. A ortodontia também é forte, mas tem várias clínicas aqui de ortodontia também. Né? Mas a odontopediatria é referência. E aí, odontopediatria não é rentável? Claro que pode ser, claro que pode. Agora, você precisa ser referência naquilo, você precisa saber como trabalhar para poder ter uma rentabilidade boa, né? Aqui a Gilmar, a pediatria tem vaga para daqui mais de 15 dias, a odontopediatra lá da clínica delas faz um faturamento ótimo lá, excelente, né? Principalmente pensando em odontopediatria. Então, então eu vejo
Eu vejo muitos dentistas sempre buscando uma especialidade ou uma técnica, né? Uma técnica que possa ganhar mais. Ah, não, eu acho que é a endo, Carla, a endo porque tem um alto valor ali num procedimento, mas muitos deles não conseguem pacientes suficiente naquela área para viver bem, né? E por quê? Primeiro, porque precisa aprender também a divulgar aquilo que faz. Precisa aprender, claro, a fechar tratamento naquela área. Então não é só fazer o curso, vamos dar um exemplo aqui agora, harmonização facial. Quantos dentistas com quem eu tenho conversado, e dentistas novos, às vezes alunos que entram no Dentista Referência, que falam assim para mim, Carla, eu fiz o curso de Hoff, né, de harmonização, e eu não consigo fechar tratamento nessa área. Eu não consegui fechar nenhum tratamento até agora. E eu achei que isso fosse dar um up no meu consultório, né, no meu faturamento, que fosse uma especialidade rentável. E fui fazer o curso, né? E aí o que é que falta? Aí você precisa entender, primeiro, se aquilo resolve um problema do paciente que já está entrando no seu consultório, ou não, ou é um outro público, um público novo. Segundo, precisa aprender a atrair esse paciente para o seu consultório. O que é que eu vou divulgar? Onde eu vou divulgar? O que é que eu vou falar? Como é que eu vou mostrar aquilo que eu faço? Como é que eu vou chegar até o meu potencial paciente? Onde ele está? Onde está a atenção dele? Será que é redes sociais? Será que não? Será que ele está numa empresa? Será que está numa escola? Será que é uma revista? Para onde é que eu vou? Onde é que eu vou divulgar isso? É redes sociais? Como é que eu devo falar com ele nas redes sociais? Como é que eu falo de forma ética? Que é muito importante, né? Sermos éticos, seguimos o nosso código de ética odontológico. Como é que eu falo de forma ética e de forma eficiente? E de forma que traga ao paciente, que desperte desejo, que desperte urgência em fazer a harmonização comigo. Como é que eu falo isso? Como é que tem que ser a minha comunicação? Então é preciso aprender a atrair o paciente daquela especialidade para o seu consultório ou para a sua clínica. E aí tá, beleza, aprendeu isso, aí fechar o tratamento. Como é que fecha? E eu vejo também uma dificuldade grande nesse sentido. Dentistas que têm muitos pacientes entrando, mas que na hora de fechar não consegue fechar aquela especialidade que tanto gostaria de fechar, que aprendeu a fazer, que quer colocar em prática, que quer levar esse benefício para os seus pacientes. E aí o que acontece? A rentabilidade nessa área é baixíssima. Se o dentista investe no curso e não consegue fechar no seu consultório, como é que vai ter retorno disso? E como é que isso, depois de ter retorno, vai ser rentável? Como é que isso vai dar lucro? Como é que vai girar? Como é que vai trazer faturamento? Não traz. Então, é preciso pensar sempre antes de fazer um novo curso nesse sentido. Se eu resolvo um problema de quem já está entrando, se eu vou precisar investir muito em divulgação, divulgar é sempre importante nos dias de hoje, sempre importante. Acabou aquele tempo em que abria a porta do consultório e o paciente entrava, acabou aquele tempo, não tem mais. A concorrência está grande, são mais de 12 mil dentistas novos todos os anos, 12 mil. E há décadas atrás, umas 4 décadas atrás, eram cerca de 5 mil. Hoje são 12 mil. E concentrados nas principais regiões aqui mais populosas do Brasil. Então, quem não divulga nada, não aparece. E se cresce, cresce muito, muito, muito devagarinho. E eu vou falar sobre isso durante a semana 25 em 1 na odontologia. Então, se você ainda não está inscrito, aqui na minha bio do Instagram tem o link para fazer a sua inscrição
para a semana 25 em 1 na odontologia. Vou falar sobre divulgação e sobre fechar mais tratamentos. Como fazer isso? O que traz faturamento para o consultório, o que traz rentabilidade, lucro e todas essas palavras boas que a gente precisa para manter um negócio funcionando, que a gente precisa para viver, né? Para dar uma condição boa para a gente de vida e para a nossa família. Tudo isso depende de atrair o paciente para o consultório, eu preciso ter o paciente entrando e eu preciso aprender a fechar tratamento, é simples assim. Aí depois vem a parte de gestão, né? A organização dos números, entender os números, importantíssimo, mas se não tiver o faturamento acontecendo, se não tiver dinheiro entrando em caixa, vai ter gestão de quê? De nada, né? Então, quando a gente pensa em qual especialidade fazer, e é interessante que eu converso com tanta gente todos os dias e os dentistas estão sempre buscando uma nova especialização, ou um novo curso, ou uma nova técnica. Eu concordo que isso é importante quando você usa aquela nova técnica para se diferenciar. Aí sim, porque você pode ter vários níveis ali de diferenciação. Você pode ser referência numa área, né? Numa área de atuação, numa especialidade, você pode ser referência numa técnica dentro daquela especialidade. Então você pode ser referência, por exemplo, em ortodontia lingual, não em ortodontia, mas em ortodontia lingual, você é o melhor da sua cidade, você é o melhor do seu estado, da sua região, né? Ou você pode se diferenciar no atendimento, ou você pode se diferenciar no tipo de atendimento, na eficiência do atendimento, sim, isso é uma diferenciação, né, para quem tem várias especialidades dentro do consultório da clínica. Tá? Agora, eu vejo dentistas sempre procurando novos cursos, novas especialidades, simplesmente porque estão com pouco paciente entrando ou estão com faturamento baixo, né? Apostando numa nova especialidade para resolver esse problema. E não é a especialidade que vai trazer a solução, não é, definitivamente não é. E pode ser que você, dentista que está me ouvindo aqui agora, já tenha ouvido isso de mim antes ou de algum outro dentista que também fala sobre isso. Que não é um novo curso, não é uma nova especialidade, aquela do momento, aquela da moda, não é isso que vai trazer paciente para o consultório. É todo um seu trabalho de divulgação interna e externa, é todo o seu trabalho em aprender a fechar tratamentos dentro daquela nova especialidade. É que vai trazer uma boa rentabilidade dentro daquela novidade no seu consultório. Tá? Então aqui, na minha história, eu fiz isso, saí da faculdade e já fiz uma especialização, né? E aí eu entendi que eu precisava de uma outra que seria muito rentável, principalmente porque eu resolveria um problema do meu público que já estava entrando no meu consultório, né? Na época já começava a se tornar uma clínica ali, quando eu fiz a ortodontia. Tá? E aí eu fui trazendo a família toda, né? Hoje na minha rede de clínicas, a gente atende também o público adulto. Tá? Agora, é importante você pensar, dentro do seu consultório, como é que está isso? Né? Que área você faz mais? Que área você gosta mais? Se você estiver pensando em fazer uma nova especialidade, pense nisso. Se vai resolver, se vai solucionar um problema de quem já está entrando. Se você vai divulgar isso. Se você vai buscar conhecimento em relação à divulgação, muito importante. E se você tem dentistas, amigos, que você acha que esse tipo de informação, que esse vídeo pode ajudar, compartilha com ele. Compartilha, manda esse vídeo para ele. É muito importante a gente conversar sobre esse tipo de assunto, né, para que o dentista pare um pouquinho e não fique atrás de cursos da moda. E cursos, cada hora um diferente. Porque está investindo nisso, a gente sabe que o investimento é alto.
E o retorno acaba sendo pequeno quando o dentista não tem essa visão, quando não está preparado, né, para dentro do seu consultório, que é um negócio que tem que dar lucro, que tem que ser rentável, e não está preparado para administrar, para fazer o seu marketing, né, que uma parte do marketing é a divulgação, e que não está preparado para fechar aquele tipo de tratamento. Que o paciente senta ali na cadeira dele, ele não sabe como falar sobre um planejamento, como oferecer um tratamento, como fazer uma oferta de tratamento para quem está sentado ali e está buscando alguma coisa, né? Eu costumo dizer que o paciente que entra no consultório, ele está buscando um tratamento, alguma coisa ele quer de nós e sabe que vai ter um custo financeiro para ele. O dentista que sabe oferecer isso da forma certa, ele consegue fechar muito mais tratamentos, né? E, claro, fechar tratamentos que o paciente precisa, que vão ser bons para ele. E eu vejo muitos dentistas deixando isso passar, deixando o paciente embora, né? Sem oferecer da maneira certa, sem ter a chance, sem dar a chance para o paciente de receber o melhor tratamento. E aí o paciente vai embora, muitas vezes nem faz tratamento em outro lugar, né? Ou faz num lugar mais barato, ou já vi casos de ir para um consultório, pagar mais, né? E fazer o tratamento num outro consultório, o valor maior. Tá? Então, são habilidades muito importantes que têm tudo a ver com a rentabilidade na área que você escolher. É aprender a divulgar e aprender a fechar tratamento. Tá bom? Então, deixa aqui para mim, se você tiver alguma pergunta em relação a esse assunto, deixa para mim, a gente vai conversar. Eu tenho feito lives com frequência, vamos ver se a gente fixa esse horário de manhã cedo aqui, às 7h27 da manhã, segunda, quarta e sexta-feira, né, para a gente conversar aqui a respeito de vários assuntos dentro da odontologia, para que o dentista seja mais valorizado, trabalhe com mais satisfação dentro do seu consultório, que ele tenha retorno financeiro. É importantíssimo, eu falo muito sobre isso e assim, eu encho a boca para falar sobre isso, porque para a gente ter uma vida boa, para a gente poder investir na nossa qualidade de vida, na nossa formação, para a gente reinvestir no consultório, para a gente dar um atendimento cada vez melhor para o nosso paciente, é necessário um faturamento cada vez maior. Não tem como, né? O dinheiro é a moeda de troca para os benefícios que a gente pode oferecer, para as vantagens para a vida dos pacientes que a gente pode oferecer e para nossa e da nossa família, né? Nada mais justo, tanto investimento na nossa profissão, né? Então é importante fazer a odontologia por amor, sim, mas é preciso ter um retorno financeiro porque o consultório é um negócio, né? Tem contas, impostos, tudo para pagar todo dia está chegando. A gente sabe disso, eu sei, você que tem consultório sabe. E se você trabalha em clínica também sabe, você também tem suas contas para pagar. Então quem sabe trabalhar da maneira certa dentro da odontologia pode ser um ótimo negócio. Mas é preciso hoje em dia aprender essas novas habilidades de atração de pacientes. E eu gosto de falar de atração e não captação, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de pensar num consultório, numa clínica, como um jardim, né? Um jardim cheio de flores, que esse jardim vai estar sempre cheio de borboletas coloridas, né? Ao invés daquela pessoa que quer admirar as borboletas, ao invés dela caçar com aquela redinha, né? Ao invés de caçar a borboleta e prender numa caixa e ficar olhando para as borboletas, se ela plantar um jardim florido com flores coloridas, isso vai atrair naturalmente as borboletas e elas vão ficar livres ali, só que atraídas pelo perfume e pelas cores. Quando você pensa no seu consultório dessa forma,
Como é que eu vou organizar ele lá dentro? Como é que vai ser o meu atendimento? Como é que vai ser a minha divulgação? Como é que eu vou planejar uma consulta para que tudo isso, todo esse conjunto, seja um jardim florido, com flores perfumadas e coloridas? Aí você começa a se destacar da concorrência, porque pouquíssimos dentistas pensam dessa forma e trabalham nessa direção. Você começa a ser visto como referência, como alguém diferenciado e atrair os pacientes para o seu consultório. E claro, na área que você quer. É importantíssimo divulgar a área que você quer atrair os pacientes, né, que você quer atender. Então não adianta você atrair, não adianta você ser ortodontista e também endodontista e você divulgar a endo. Você divulga a endo, mas você quer pacientes de ortodontia. A ortodontia é mais rentável para você, você é mais ágil na orto. Só que você está divulgando a endo, fazendo vídeo, post, está lá nas redes sociais falando de endodontia. Aí você está criando um jardim para endodontia, mas no fundo não é a especialidade mais rentável para você. Então, essa ideia do jardim é muito importante. As flores, as cores das flores tem que ser exatamente aquilo que você quer atrair para o seu consultório, que tipo de pacientes você quer lá dentro. Né? E aí a gente fecha esse vídeo, eu fecho esse vídeo perguntando para você, deixando uma pergunta, né? Qual especialidade você acha que para você é mais rentável, depois de ouvir tudo isso que eu falei? Deixa aqui para mim, e vamos conversar mais sobre isso. A dúvida que você tiver, eu posso responder numa próxima live. É bom porque me ajuda a ter mais temas aí para eu completar o meu projeto de 100 lives agora em 2020. E a gente vai conversando sobre assuntos importantíssimos dentro da odontologia. O meu objetivo aqui é dividir esses anos todos de conhecimento, de experiência, de erros e acertos dentro da odontologia, sim, muitos erros, só que mais acertos do que erros, né, que me trouxeram até aqui. E eu tenho muito prazer em dividir isso com tantos dentistas de todo o Brasil que também querem crescer na profissão, mas que muitas vezes estão desanimados. Então eu estou aqui para animar, para estimular, para dividir e para ensinar. Então, se você é dentista e ainda não se inscreveu na semana 25 em 1 da odontologia, eu vou estar dividindo 4 aulas gratuitas sobre atração de pacientes, sobre fechar mais tratamentos, sobre os principais erros dos dentistas no seu consultório que levam ao fracasso, à estagnação. Então a gente vai conversar durante uma semana inteira, a semana 25 em 1, que eu dou o caminho para o dentista que quer ter um faturamento de R$25 mil por equipe no seu consultório todos os meses. Eu costumo dizer que esse faturamento é o início de uma vida digna dentro da odontologia. Esse faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica. E isso é possível para qualquer dentista, de qualquer área dentro da odontologia, de qualquer região do Brasil. E eu vou mostrar durante essa semana, que começa agora, no dia 31 de março, casos de dentistas que conseguiram, que tinham um faturamento baixíssimo, que atendiam só convênio e conseguiram sair de convênio e hoje faturam 5, 6 vezes mais. Enfim, a gente vai conversar sobre crescimento dentro da odontologia durante essa semana. Então, quem quiser se inscrever, quem quiser compartilhar esse link, tá aqui na minha bio do Instagram e eu espero vocês lá. Mas a gente vai se encontrando aqui nas lives segunda, quarta e sexta. Um abraço e um ótimo dia para você!